O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar salva de palmas para a palavra do nosso Deus, que nos salvou. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Terceiro domingo da Páscoa. Este gesto de Jesus mostrar as mãos e os pés e dizer: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? E quantas vezes a gente não tem? Claro que temos, infelizmente temos. E Jesus mostra e diz: não é um fantasma, porque fantasma não tem ossos, não tem carne e nem come. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, pelo menos nesse momento aqui, Ele está comprovando que existe a ressurreição. Ele é a ressurreição, porque Ele primeiro foi ressuscitado pelo Pai, e é o que Ele prometeu que vai acontecer com a gente, viu? Agora, não deveria nunca, não poderia passar dúvidas no coração da gente, porque, veja, Ele faz questão de dizer: estáis com medo e assustados pensando que é um fantasma? Não, não é um fantasma, sou eu mesmo. Isso daqui é um dos momentos mais fortes da ressurreição de Cristo. Quando Jesus pede: toque em mim, não é fantasma não. Vocês pararam para imaginar um pouquinho isso, irmãos? Isso aqui é uma coisa muito nossa, de católicos, de cristãos, acima de tudo de cristãos, que cremos em Cristo, que é Deus, que é ungido do Pai. Porque quando a gente, ao passar por esse mundo, certamente nós vamos ter enterros, falecimentos, e temos, e como temos.
E nessas horas nos bate, humanamente falando, uma dor de quebra, uma dor de tristeza, como se fosse uma separação. E quando morre alguém por muito tempo, a gente sente uma saudade, principalmente quando eram pessoas muito ligadas a nós. E quando vem um período difícil na nossa vida, que saudade doída desses irmãos. E às vezes nos bate umas dúvidas no coração. Meu Deus do céu, eu vi o enterro deles ali, eu vi, até o semblante deles já não era mais aquele, era uma coisa, parece que murchou, ficou ali só um restinho ali no caixão. É uma coisa triste, às vezes é uma despedida tão triste. Agora vocês imaginam um pouquinho, e a gente tem que parar para pensar nisso, deve parar para pensar. Meu Deus, não acabou não, mas não acabou mesmo, porque Jesus exatamente, essa dúvida, era uma dúvida que realmente, ela não era nem dúvida, ela era um fato. Quem morria, morria e não tinha ressurreição. Se esperava pela palavra um dia ter, mas quem é que mostrou a ressurreição? Ninguém tinha mostrado ressurreição. Então nós entraríamos sim, numa ideia de que será mesmo que existe vida após essa extensão aqui nessa terra? Pois Deus veio e mostrou que existe. E olha só, é como se a gente pudesse ver, e a gente tanto anseia isso, quando a gente fala assim, olha, nós enterramos um ente querido, mas eu creio que um dia nós vamos nos reencontrar. É isso, só que não é só nos reencontrar, não é só nós vamos nos rever novamente, que isso é bom demais, é o que nós esperamos, mas nós teremos um corpo com eles, e nós, um corpo, que você vai poder bater assim, vai fazer barulho assim, ó, corpo no céu, um corpo novo, com ossos ressuscitados, Jesus falou, toca aqui, toca, não é fantasma não. Veja, aquilo foi tamanho susto, que esses homens não pararam mais de anunciar a ressurreição, Cristo Jesus. E que bom se isso explodisse na gente, porque isso nos reanimaria a remar nessa terra. Se é hora a gente tem que enterrar primeiro alguém e depois nós vamos, que isso jamais fosse motivo de tristeza, jamais, porque é uma certeza tão absoluta de fé, que Jesus mostra o corpo santo dele, mas não só para ser o dele, porque isso, quando ele diz assim, quando ele disse aqui, foi dessas coisas que vos disse quando estava convosco. E o que ele disse? Que ele veio nos salvar desse corpício, dessa alma pequenada, que a gente ainda insiste em deixar ser pequena. E ele preparou, eu vos darei um novo corpo, eu vos darei uma nova vida, eu vos darei uma nova criação. Meu Deus, e ele mostra mostrando nele primeiro, porque ele é a primícia, ele é o bocado tirado primeiro daquilo que Deus fará com a sua igreja que crê e segue. Então veja, quando ele mostra na verdade, é como se ele dissesse, esse será o teu corpo, assim você encontrará os seus entes queridos, e assim quando vós fores, quando eu vos chamar, eu lhe darei um corpo assim, toca, não é fantasma. Tem alguma coisa para comer? Daqui. Claro que o nosso corpo não vai precisar mais da comida desse mundo, mas ele pega para dizer, olha, é corpo mesmo, é um corpo humano, só que não mais só humano, cheio, resplandecente
do Espírito Santo. Veja, esses homens ficaram enlouquecidos, homens e mulheres, É que a gente não para pensar na essência do que aconteceu naquele derradeiro primeiro dia da semana, e trazer para o nosso hoje, porque, gente, é um bocado de gente morrendo o tempo todo, e é um bocado de choros, sem consolações, que a gente vê, e a gente fala, mas por que choram tanto? Então parece que acabou. Não acabou, é a mesma coisa, quando alguém diz assim, é que nem os discípulos de Emaús, né? Estava caminhando pela rua, porque estava bom enquanto caminhava aqui com eles, estava fazendo bênçãos, milagres e graças. Quando Jesus morre na cruz, é como se acabasse Cristo. Não, agora começa. Por isso que nós estamos vendo os Atos dos Apóstolos, toda semana, nós vamos ver durante esses 40 dias, durante a semana também, e nos domingos. Por quê? Porque agora mostra o Cristo ressuscitado, preparando sua igreja, nós, para essa nova performance de homens e mulheres no Espírito ressuscitado de Cristo, já nos preparando aqui. O autor sagrados nos mostra, quando Jesus explicava as Escrituras para os seus discípulos, ele estava dizendo em outras palavras assim: foi plantada uma árvore dos judeus, imagina, uma árvore chamada árvore dos judeus, para que esta árvore dos judeus, reflita, compadre, pudesse dar um fruto. Qual o fruto? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fruto da árvore todinha dos judeus. Imagina toda a história que aconteceu. Você imagina que aquilo foi uma árvore plantada, chamada árvore judaica, mas essa árvore judaica vai dar um fruto. Quem? Jesus. E Jesus, que agora prepara uma nova árvore. Qual? A sua igreja, nós. E essa igreja, ela é viva, ela é verdadeiramente viva, porque ela tem a seiva, ela é toda nutrida pelo Espírito Santo de Cristo ressuscitado, e ela é uma árvore por enquanto a gente vive aqui, mas ela é uma árvore para dar um fruto. Qual é o fruto? A vida plena de Cristo Jesus com Ele no céu, e com os nossos irmãos. Veja, essa é a história da salvação. Então nós estamos aqui hoje vivendo a ressurreição de Cristo como seiva dada para nos nutrir para um dia, já nesta terra, aparecer os frutos, que Ele vai ser pleno um dia. Que a vossa igreja, que as vossas atitudes deem frutos. Lembra? O centro, 60 vezes mais, ou seja, que você dê agora o fruto do Espírito Santo. É isso que Jesus está colocando para nós, nesse domingo. Quer ver uma prova disso? Quando Ele diz, a paz esteja convosco. A tradução dessa palavra, a paz esteja convosco, é o shalom, a paz esteja convosco. E o shalom dos judeus significa comunhão. Olha que coisa interessante, com a ressurreição de Cristo, é Ele que dá agora a comunhão perdida outrora na igreja. Vocês lembram no Antigo Testamento? Ali houve uma ruptura da comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3. O que aconteceu? Quando, por causa do pecado que entrou no coração do homem e da mulher, quando Deus se aproxima perto de Adão, ele se esconde atrás da moita. Ele perdeu a comunhão com Deus. Quando ele se aproxima para dizer, vocês comeram a árvore da vida que eu pedi para não se aproximar dela, aí o homem começa a acusar a mulher. Veja, perdeu a comunhão entre nós, seres humanos. Nós hoje acusamos um ao outro.
Veja, aquela comunhão que Deus tudo fez e criou para dar o sustento para o homem, agora o homem tem que trabalhar, colher, suar, para tirar da terra o seu sustento para sobreviver. Perdeu aquela comunhão. E agora Jesus vem e dá a comunhão perdida. A paz significa, eu vos dou a comunhão que perdera antigamente. Agora vós tereis a comunhão comigo. E se tem com ele, com o outro. Por isso que quando a gente fala de cristianismo, a gente fala do outro. Amai-vos como eu vos amei. Tem a ver com o outro. Então essa comunhão é a paz esteja convosco. Às vezes a gente não entendia, por que Jesus fala tanto a paz esteja convosco? Porque Ele é a comunhão. Ele é a comunhão. Que lá no Antigo Testamento o diabo penetrou e quebrou a comunhão. Houve uma desunião, por isso que Jesus sempre falou nos seus santos ensinamentos, o diabo está dividido. Como é que pode alguém dividido falar de comunhão? Impossível. Por exemplo, uma casa, uma família que não tem a intimidade com Cristo ali sendo vivida, ela está dividida. E se ela está dividida, olha o sofrimento daqueles que ali vivem dentro daquele ambiente familiar. Desunidos, cada um dispara para um lado. Às vezes um é religioso, o outro tem antipatia da fé, o outro vive na carne. Na carne, na Bíblia, vive o pecado. O outro abandona o lar, o outro... E assim vai. Por quê? Porque não tem comunhão, não tem paz, a paz. Daí vem a palavra, irmãos e irmãs cristãos, dê um ao outro a paz de Cristo. Ou seja, essa comunhão que nós perdemos um dia, que só o Espírito de Cristo pode dar. Então veja, é isso que nesse terceiro domingo o Senhor está nos colocando. Mas a segunda leitura de hoje nos coloca agora dentro de uma reflexão muito boa. João, na sua primeira carta, ele vai dizer, sabe quando é que nós vamos descobrir se conhecemos a Deus ou não? O termo conhecer a Deus aqui, na Bíblia, não é o mesmo termo que a gente entende no português. O que é conhecer na língua portuguesa? É você chegar perto de alguém ou de um ambiente e começar a fazer um estudo, perguntas ali, para saber, hoje eu a conheci fulano de tal. Não, não é esse conhecer. Quando João diz, sabe quando vós conheceis a Deus, conhecer na Bíblia aqui, é uma tradução do hebraico e do grego para o latim. Significa intimidade, ser íntimo, íntimo. Você sabe que é ter intimidade com alguém, né? A gente não precisa dar exemplo. Se eu tenho intimidade, a gente tem um outro procedimento do que apenas conheci hoje. Não, eu já tenho intimidade com ele. Então quando João fala, sabe, é como se troca a palavra. Hoje saberás se tem intimidade com Deus ou não. Quando? Quando a palavra guardar é outra tradução que você não pode trazer pela palavra do nosso português, mas ela tem que ser traduzida do grego para o português. Significa aquele que vive Cristo pelo batismo, vive os mandamentos dele deixados. Não é guardar que, eu sei, não só sabe, como aplica os mandamentos. Então quando é que eu sei, quando é que eu vou conhecer se eu conheço a Deus? Quando eu tenho tamanha intimidade com Ele, que agora é Ele, é o Espírito dele que começa a tomar a frente de tudo. João está colocando isso para nós. E aqui está o ponto principal da nossa fé. Eu estava dizendo hoje de manhã, alguns casais que eu conheço, da minha geração, e principalmente um pouco mais novos já, dos seus 38, 37, e às vezes a mulher um pouco mais novas até, que eles falam assim, padre, hoje eu tenho medo de colocar filhos, somos casados na igreja, graças a Deus, mas a gente tem muita dúvida, a gente tem desejo de ter filhos, mas a gente está com medo de pôr filhos no mundo hoje, principalmente nesse ambiente mundial.
ainda mais na nossa situação de Brasil, daquilo que a gente está, infelizmente, vendo acontecer, o que eles vêm promovendo nas universidades, nas escolas, Padre. Então, às vezes a gente fica com tanto medo, que a gente, ao invés de pegar uma criança, a gente compra um cachorrinho, compra um gato, que são coisinhas lindas também, mas incomparavelmente a um ser humano, tá? E a gente fica com eles porque a gente tem medo. Mas a resposta está aí, do que está acontecendo com a gente, gente. Nós não temos intimidade com Deus. Porque quem tem a intimidade com Deus, vocês já entenderam o que é intimidade? Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. Não tem medo de nada, de nenhum tempo. Não tem medo da doença. Nós temos irmãos nossos que estão aqui fazendo tratamentos com doenças mais graves. Nós temos pessoas que estão passando por um drama, por uma crise terrível. Se não é de doença, é familiar, é do negócio, é com vícios, é com filho, é com a filha, é com a neta, é com o neto, é com o irmão, é com o pai, é com uma mãe. Mas olha só, experimenta isso, mas vence, tem têmpera, tem resposta para dar, não se desespera, nunca se desespera, sempre tem aquela esperança que sempre fala, eu alcanço a esperança com meu Senhor, passando por isso, não é? As coisas já passaram, mas já vieram outras, eu continuo passando, por quê? Porque eu tenho intimidade com Cristo, é o que João está falando. Mas quem não faz essa intimidade, tem medo. Aí entra nos slogans do mundo, porque hoje muita gente começa a viver assim. Animaizinhos a gente sempre curtiu. E eu me lembro, eu quando era criança, eu sempre amei ter cachorro. Gato, achava bonitinho, mas eu nunca tive vontade de criar gato. Porque gato já é uma outra expertise, né? Tem que ter uma familiarizar, você tem que se identificar com o estilo do gato para gostar. Mas eu gostava mais do cachorro, e sempre tive. Só parei de ter cachorro depois que meu pai faleceu, e depois eu já entrei para o seminário, e aí acabou essa vitrine. Mas a gente gostava dos cachorros, porque eles eram animaizinhos para avisar a gente. Nem tanto para fazer companhia, porque a companhia era seres humanos. Hoje não mais, vocês repararam? Hoje, às vezes para trabalhar psicologicamente, uma velhinha, bem velhinha, solitária, você dá um quê? Um bichinho para ela. Você dá um gatinho, você dá um carro. E são terapias boas, e ajuda, viu? E ajuda mesmo. Não é brincadeira não. Eu não estou sendo sarcástico não. São terapias provadas que elas ajudam a alegria daquela velhinha, que ela está abandonada. Mas irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram daquela carta que chegaram para Jesus, e desculpa o termo, desculpa a maneira, o maneirismo é horroroso, e jogaram na cara de Jesus. A carta que Moisés liberou para que o casal casado se divorciasse. Tipo assim, me explica. Por que então Moisés permitiu uma carta de divórcio? Sendo que o casamento, como o Senhor está dizendo, que ele é indissolúvel e que não era para se separar. E Jesus dá uma resposta que explica o porquê que muitas pessoas hoje estão usufruindo de um novo costume. E o padre, eu acabei de falar, e ele é bom, e ele também ajuda, mas não era para ser ele, porque Jesus dá a resposta. Sim, Moisés permitiu esta carta, por um motivo. Qual foi? Você sabe o motivo que a carta, que Jesus explicou o motivo que Moisés permitiu que se fizesse, fosse erigida uma carta de divórcio. Qual foi o motivo? Por causa da dureza do coração do homem. O que Jesus está falando nas entrelinhas? O homem perdeu a intimidade com Deus. E se você não é íntimo com o Espírito de Cristo Jesus, você entra nas entrelinhas do mundo. Como eles entraram, nós entramos. E aí nós substituímos o que é
indissolúvel, tá? Para enquanto viver na terra, eu substituo pelo divórcio, porque eu não consigo aguentar. E eu substituo aquilo que era o homem ter companhia e comunhão um com o outro, mesmo na velhice. Os filhos jamais deixariam de honrar o pai e a mãe quando ficassem velhinhos. Mas eles não honram mais. Aí o que eles fazem? Dão um cachorrinho para eles, porque o cachorrinho vai substituir você. Bom, então a gente permite isso, tá? Menos mal para ela não morrer de tédio. Mas era para ser você, cara. Junto com os teus irmãos, não sei, se virem. Cada um deveria amar e deixar a sua mãe sentir que não é o cachorrinho, por mais lindinho que ele é, e eu também amo os cachorrinhos, que deveria fazer companhia para enxugar as lágrimas da sua mãe. É você, porque você não tem intimidade com Cristo, você entrou na papinha do mundo, e a gente come essa papa do mundo, e justifica ela, hein? E justifica. Então, irmãos, o que Cristo expõe para mim, em primeiro lugar para mim, e para cada um de vocês aqui, é que se eu não buscar essa intimidade com o Senhor, eu me rendo às coisas do mundo, sendo católico. E isso, Deus permite porque nos deu o livre arbítrio, mas Ele vai dizer, mas não era assim, mas não era para ser assim. Hoje, por exemplo, a gente hoje está tolerando um termo que para mim ele é novíssimo, eu não sabia. Outro dia eu tive que falar assim, mas é esse termo? Qual é o termo hoje que nós estamos vivendo de relações entre homem e mulher, né? Ainda quando é homem e mulher? Namorido. É o meu namorido. As moças falam isso se relacionando quem? Com quem ela mora, como se fosse seu companheiro marido. E a sociedade católica, não toda, graças a Deus não toda, existem padres ainda que vivem, anunciam a verdade da igreja de Cristo, mas uma outra ala diz, tadinho, está sofreu tanto na vida com aquele homem com quem ela foi casada, sofreu tanto com o marido que teve, os filhos se perderam por causa daquele traste, daquele pai com quem ela casou na igreja, e ela é nova, né? Ela é nova, ela está com 40 e poucos, ela é novinha, está novinha, 40, 50, nova. Aí ela encontrou alguém, agora eu fui um pouco sarcástico, da idade, mas é mais ou menos verdade mesmo, né? Aí agora encontrei o quê? Eu não posso me casar, e o que eu faço? Eu tenho um namorido, mas eu tenho, a minha prima tem, a minha outra prima tem, no trabalho todas têm, na igreja católica um monte tem, então eu tenho também. E para nós isso já não é mais pecado. Por quê? Porque eu não entrei na intimidade do seu coração, então eu acabo entrando na papinha do mundo. E devagarinho a gente vai se ajeitando, né? E está tudo certo. E Deus permite. Mas Ele vai dizer o tempo todo, mas no início não era assim. O homem deixava pai e mãe, se unia à sua esposa, e eles viviam até que a morte os separasse. Ah, mas os tempos mudaram. Pois é, mas naquela época também o tempo mudava. Eles também tinham crises, eles também tinham traições. Olha o histórico da época da minha mãe e dos meus avós, não eles necessariamente, mas da geração deles. O que tinha de homens casados na igreja, que tinham outras famílias, chamavam antigamente de filhos bastardos, sempre teve. Mas qual era a diferença? Porque aquelas esposas, que são a idade das nossas avós e das nossas mães, de 75, 70 para cima, era uma geração que até, se não sabia, desconfiava que o marido tinha um caso lá fora. Ah, mas viu, ela era outro tempo, elas não podiam nem trabalhar, tadinha, elas tinham que ficar caladas que nem escrava lá dentro. Tinha nada.
ela teve o livre-arbítrio que a igreja disse para ela viver. E outra coisa, a maioria dessas mulheres sabiam que os maridos as traíam. Algumas sabiam e sabem que tem ainda uma outra família com uma outra mulher, que não é casado com ela. E aguentou o cara, sabe por quê? Porque elas têm intimidade com Jesus. Coisa que a maioria da geração das mulheres hoje, a maioria, não todas, não tem. E claro que vai aguentar uma cruz assim? Não vai. Então veja, o que o padre está dizendo aqui? Irmãos, quem vive na intimidade com Cristo passa, experimenta a cruz, mas não abandona. Só que hoje a gente está com um slogan muito bonito. Você ainda é nova. Pô, mas elas eram novas também, caramba. E modesta parte, cada mulher linda. Só dá uma olhada no look daquelas mulheres da época da minha avó, da minha mãe. Coisa mais fofa de mulheres. E elas tinham 30 e poucos anos e o marido já traía. Se fosse no mundo de hoje, se elas pudessem trabalhar fora, eu tenho certeza, por causa da espiritualidade que era regida, elas não entrariam na vibe do mundo de querer trair o marido também. Porque eram mulheres que rezavam. Elas ficavam em casa, elas tinham tempo de rezar o terço, elas tinham tempo de rezar a Bíblia, elas tinham uma fé que poucas mulheres hoje têm. Por isso nós vamos fazer o avivamento das mulheres aqui no dia 25 de maio. Para quê? Para que essas mulheres que trabalham, vocês que trabalham hoje, e ganham até mais do que os maridos, na maioria das vezes, e que pode morar sozinha se quiser, e que é ainda nova, 35 para baixo, nova, vai, tá? Que ainda é nova, e que é paqueradíssima, porque é bonita. A danada é bonita ainda, pô, tá bonitona, tem corpão, tá com focinho bonito. Tá bonito o focinho, né? Olha, Jesus chamava aquelas, olha, não estou chamando ninguém de cadela, mas Jesus não chamou aquela mulher de cadela? Não fica bem tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Pagãos que não conhecem a Deus. Então olha só, cada bonitona que tem aí, é claro que hoje o mundo está solto, e elas são paqueradas, e elas são cobiçadas, e elas são assediadas o tempo todo. Mas se tem a têmpera de intimidade com Deus, pode ser a época qual for. É a mesma coisa de uma mãe e um pai que tem filho hoje, que fala, eu não vou pôr filho porque eu tenho medo. Não, e a mulher nova hoje, que trabalha, e ela é casada, e ela sabe que tem homens mais bonitos fisicamente do que o marido dela, elas não dão colher de chá para esses caras. Por quê? Porque elas são íntimas com Jesus. Elas não cedem, nem as conversas nos boutiques das mulheres, nas manicures, nem nas rodas de WhatsApp, elas não cedem. Elas são mulheres com têmpera, elas são mulheres diferenciadas e lindas. E elas sofrem, porque às vezes o marido já não é mais carinhoso com elas também. Tá certo? E olha, ele não para de ter uma fila de homens aí, bem mais interessante, pelo menos fisicamente, do que o marido, né? Mas elas não cedem. Por que elas não cedem? Porque elas são bobas. Para o mundo elas são bobas. Para as colegas elas são tontas, burra, idiota. Tá certo? Você ainda é bonita. Seu marido, o discurso é, seu marido não te valoriza. Olha aí, nós estamos em outra época, pelo amor de Deus. Você vai ficar escrava de um homem, não é assim que fala? Não, não é questão de escravidão. É porque é uma questão de escravidão entre aspas. É porque ela é prisioneira de quem? Do Espírito de Cristo. Ela não entra na vibe das outras. Ela sabe que ela é bonita. A danada sabe que ela é bonitona, mas ela não cede.
ela não dá colher de chá, ela não entra na psicologia de conversar com os outros homens toda hora, não. Ela sabe que ela é tentada, ela foge. Mas ela é fiel a quem? Em primeiro lugar, lembra? Buscai primeiro o reino. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus em primeiro. Ela não ama o marido dela em primeiro lugar. Se fosse pelo marido dela, ela já tinha chutado esse traste há muito tempo. Mas é por causa de quem? De Cristo. Por isso que as nossas vovós nos separavam. Porque antes de amar os nossos avós, que tinham um caso lá fora, muitos tiveram. E essas mulheres são santas. Santas. A gente gosta de Santa Filomena, a gente gosta de Santa Clara, a gente gosta de Santa não sei quem, ótimo. E as santas de hoje? Que foram mulheres que por causa do amor primeiro, pelo Espírito de Cristo nelas, elas choraram a traição dos seus maridos, que ainda foram fazer filhos fora com outras mulheres, e ainda na cara dela, por que elas suportaram? Por causa de Cristo, não é por causa do cabeçudo não. O cabeçudo, ele teve a graça de casar com uma santa. Vocês lembram de São José? Já ouviram falar de São José, o esposo da Virgem? Vocês já ouviram falar? Pela lei de Moisés, uma mulher aparecesse grávida, que não fosse com seu marido, qual era a regra? Põe ela na praça pública. E mostra para todo mundo na lei dos judeus, que ela está grávida, não com quem ela casou, porque ela estava casada já. Ela não coabitava junto, mas ela estava casada. Aí ela apareceu grávida, porque ela ficou um tempo lá fora. Quando ela volta barrigudinha. Não foi São José. E os judeus ficavam em cima para saber se os dois estavam tendo relações. Não teve. Então José tinha todas as provas para trazer Maria e falar: pode apedrejar, porque a lei de Moisés diz. O que ele fez? Vamos lá, os católicos aqui. O que São José fez? O que ele fez com Maria? Ele saiu em silêncio para não denunciar. Uma mulher antiga da época das nossas avós, e a minha época da minha mãe, são as setentonas de hoje, quase 80. Minha mãe não tem 80, tá? Tá indo para lá, se Deus quiser, mas não tá. Ó, essas mulheres aguentaram, porque elas eram, justo na Bíblia o que é? O justo José, íntimo. E porque é íntimo, e José, e depois ele teve a certeza absoluta que ela não saiu com homem nenhum. Mas antes dele ter, antes dele ter a certeza, qual foi a atitude dele? Eu não vou fazer aquilo que todo mundo faz. Por quê? Íntimo com Jesus. Então as mulheres, muitas de hoje são, eu vou apenas sublinhar. Muitas hoje, moças novas, 30 e pouco, 40 e pouco, sofrem pra dedéu com o seu matrimônio. Sofrem. E são santas também, como foram na época dos nossos avós. Por quê? Porque elas têm um diferencial. Elas amam em primeiro lugar Jesus. E por causa dele, eu jogarei as redes para as águas mais profundas. Por causa da tua palavra eu fico. Por causa do meu amor eu aguento. Mas foi revelado que ele tem uma outra família lá. Bom, isso aí é um problema dele com Deus, eu vou rezar por ele. Mas por causa do meu amado Jesus, eu aguento. Eu fico. Tola, para o mundo é tola, para Deus é santa. Qual é a fatia que a gente quer, católicos? Nós queremos a fala do mundo ou nós queremos a santidade de Deus? O que Jesus pediu? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo, como Deus é santo, como o Espírito de Cristo é santo. Então, se eu como o corpo de Cristo, se eu tenho o batismo, aí eu passo pelo crivo da cruz e passa. O que acontece? Mas passou o tempo, a gente está numa outra vibe hoje.
Não, em qualquer época. Põe filho no mundo aqui agora. Você não deseja ter? Tenho. Então vai logo, faz filha com esse rapaz aí, com seu marido. Seu marido, não seu namorado. Marido casado na igreja. Se pode, põe filho aí. Mas o que eles serão? O que vai ser deles? Quem tem intimidade com Deus tem certeza de fé. Meus filhos foram consagrados pelo Senhor. Pode vir o que vier de faculdades, de colegas no condomínio, coleguinhas que ficam com celular, viciados, outros com calma lá, devagar com andor. Eu e a minha casa servimos o primeiro amor da nossa vida, e eles aprendem de pequenininho. Com o testemunho do pai e da mãe, eles aprendem de catatauzinho que eles são. Quem? Que Jesus é o tudo da vida deles. Que eles não vão se vender para as ideologias na faculdade. Que os menininhos não vão se vender pelas ideologias que os coleguinhas às vezes vivem ali, sem condená-los. Então veja, o pai e a mãe assim, têm intimidade com Jesus. Mas infelizmente, irmãos, nós católicos estamos precisando levar uma lição bem dada, e já estamos recebendo. Olha o resultado de muitas famílias cristãs hoje aí. Olha, a maior droga do mundo é uma família quebrada, não é a cocaína em si. Ela é uma droga que mata. Êxtase, agora tem uma outra, drogas que não prestam. Mas enquanto eu não tiver intimidade, eu nunca vou perceber que existe uma droga maior do que todas. Qual? Não ter intimidade com Deus é uma droga. Porque devagarinho a gente cede aos costumes mundanos, e se acostuma e defende. E o pior é que defende aquilo, caramba. Dizendo, mas quem é que não vive? E grita com a gente, vira a cara e vai, que vá. A gente fala isso com uma tristeza no coração, que vá. Você é livre, pô, vai embora. Mas a igreja de nosso Senhor, do teu Senhor, é a igreja que Cristo fala e pede santidade, intimidade. Você não é obrigado a ter intimidade com Deus, você não é obrigado a ter intimidade com Ele, não é. Quer ver uma das maiores grandezas que Deus fez na vida da gente, humano? Foi dar o livre-arbítrio, puxa vida. Se te incomoda, não viva. Com todo respeito, entenda, com todo respeito, tenha cachorrinhos, mas não substitua-os por aquilo que deveria ser. Aliás, não substitua o ser humano, filho, gente, pedido de Deus, por causa dos cachorros. Cachorro não fica santo. É uma criação de Deus, que deve ser cuidada, zelada, querida, por quem tem juízo em Deus. Quem não tem juízo em Deus, era bom não ter nem cachorro. Se apega no animal mais do que gente. Chama de meu filho, dá beijo na boca. Verdade, dorme junto. Paga hotel, paga enterro, faz casamento, faz aniversário, compra bolo, faz... Pelo amor de Deus, irmãos. Tudo isso é bom, é bonito, é engraçadinho, a gente dá risadinha, a gente também... Tem até, vamos no aniversário de quem? Aí fala o nome. Você pensa que a gente é o cachorro. Fala, o que eu vou levar para o cachorro dela, hein? Pô, não sei, tem uma camisa hoje feita de osso. Ele gosta de comer a própria camisa, dá para ele. Dá como é que chama, manicure, as unhas dele, paga o manicure. Pô, então legal, tá, estou no aniversário, aqui ó, o voucher, né, voucher, para você fazer uma manicure para a tua cachorrinha Suzana, ainda põe nome de gente. Cuidado com o andor. Eu tenho certeza que vão pegar aí, já vai ter gente escrevendo aí, o Padre Marcos não gosta de animal. Pô, que isso, meu, eu amo animal.
Eu amo porco. Os porquinhos, os bichinhos que eu mais gosto é porquinho. E eu defendo eles com unha e dente. E festejo quando eles estão felizes. Mas o parágrafo para por aí. A partir do momento que fala, se o meu Senhor disse, e Ele colocou o espírito de intimidade, o porquinho fica até o parágrafo 2. Eu não dou a minha vida pelo meu porquinho, e nem vou substituir meu porquinho, tá? Quer dizer, eu não vou substituir um irmão pelo porquinho. Entenda, só entende o que o Padre está falando quem tem intimidade. Jesus pega pesado para quem não tem intimidade, mas a sua palavra é fogo, mas é leve para quem vive nela. É fogo, porque queima o quê? O que não presta em mim. E é suave por quê? Porque ela me abre a verdade. Ela me abre a verdade. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Cristo está fazendo com a gente? Ele está nos lembrando, nos colocando no prumo. O que está acontecendo com a minha igreja? O que está acontecendo com os casais? O que está acontecendo com os jovenzinhos de hoje? Não todos, graças a Deus, mas olha só o estrago que está acontecendo. E o pior, que a gente ainda continua defendendo esses novos comportamentos, porque a gente já está vivendo eles. A luz veio no meio das trevas, mas preferiram as trevas do que a luz. É fácil preferir as trevas. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não é brincadeira. Isso, tudo que eu estou falando aqui, primeiramente, vem em mim, como ser humano igualzinho a vocês, e principalmente me dói mais, como ministro de Cristo. O que fazer então, irmãos? Entrar em intimidade com Jesus. Há tempo ainda, Padre? Claro que há tempo. Enquanto a gente vive aqui, o tempo está aí, a oportunidade está aí. Como é que faz isso, Padre? Sem exercícios físicos, o homem não emagrece nem entra em forma. Sem exercícios espirituais, nós não veremos a intimidade com Deus. Nunca. Vamos ficar fora de forma espiritualmente. Aí a gente acede aqui. Aí eu quero assim também na minha vida, porque o outro também faz. A gente sempre olha para o outro. E aí? Quem nós vamos seguir agora? 2024 está aí. Nós estamos envelhecendo, hein? O tempo está passando. Irmãos. E Ele não manda recado para ninguém. Simplesmente Ele vem e chama quem Ele entendeu que tem que ir. E mexe com a família. Quem está comigo não tem medo de nada. Eu não sou um fantasma. Eu ressuscitei. A palavra medo, né? A gente tem muito medo, né? Medo. Eu tenho medo de ficar sozinha. Não precisa de cachorrinho. Para isso não. Põe cachorrinho. Ó, na minha época, cachorro latia lá fora, né? Lá fora. E era cachorro com latido. Hoje eu não sei se lata. O cachorro está latindo hoje, os cachorros? Porque tem umas espécies hoje pequenininha, eles não latem, aquilo não é latido. Eu tenho certeza que não é latido aquilo. Aquilo ali é uma nova versão de cachorro, que agora não é mais latido. Deve ser alguma coisa que arranha dentro da garganta dele, é um grito, não sei, mas não é um latido, não late. Certo? E outra coisa, o cachorro antigamente cansava, o cachorro de hoje não para mais de latir. Mas não é culpa deles não. É porque os carentes de vida de Cristo pegam o cachorro e deixam o cachorro fazer o que quer. E o cachorro late, e antigamente ele falava, shh, ele parava. Ei, para! O cachorro respeitava você. Hoje, que bonitinho, né? Late aí. Aí você está do outro lado de lá, mas o que está acontecendo? Vai falar que o cachorro está atrapalhando. Vai falar, já vão processar você.
processa a gente, Então você tem que colocar que nem o Mr. Bean, põe meia aqui, põe uma meia aqui, põe um negócio aí, fala, eu vou tentar dormir, não consigo dormir, olha lá, batendo embaixo da porta, aí você tampa a porta, gente, é um inferno hoje, só falta, é simples, vazio, cachorrinho, vem pra cá, põe dentro do banheiro lá, põe comidinha, e começou a latir, para, ou chama aquele psicólogo famoso de cachorro, manda e ensina ele, cala a boca, o focinho, sei lá como é que faz, esse ranho, ele, para rapaz, eu chamo até de rapaz, olha, pelo amor de Deus, aí a gente peca, né? O bichinho é tão lindinho, você vê ela andando com o bichinho e fala, mas que raiva daquele cachorro, eu não consigo dormir. Mas não é o cachorro, é a dona. É a dona, é o dono. Não tenhas medo, vamos cantar. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança olha a letra em meu barco desta canção. encontrarás. É hoje Jesus falando, hein? Confia em mim, o meu amor te abrigarás. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo, meu irmão, minha irmã. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Quem souber canta, hein? Solta a voz, vai lá, sobe lá, vai. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, No silêncio teu, no silêncio teu, eu irei te consolar. olha a intimidade aí, ó. Nos braços meus descansarás. Olha o espírito dele, ó. Forças te darei. Eu não vou separar do meu marido, não. Vai lá. Forças te darei. Não tenhas medo, Pois eu estou aqui. olha quem fala aí, ó. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, meu irmão. Entrega-te então, farei morada em teu coração. Nas crises, Quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. nos braços meus, Nos braços meus descansará. Ó, o Espírito. forças te darei, forças te darei.
É o Espírito do nosso Deus que passa sobre esta igreja, irmãos, e vem curando a nós que estávamos andando por caminhos errados. Geograficamente perdemos o rumo, perdemos o alvo verdadeiro e acabamos traindo a nós e a Deus. Novos comportamentos, novos costumes em tempos de guerra. Nós estamos vivendo a guerra espiritual. Efésios 6. Deus disse e continua dizendo: a nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Por isso, meus irmãos, ainda é tempo de nós voltarmos para o Senhor. Renovemos em Deus o nosso sim. Renove em Deus o teu chamado, o teu batismo. Deus te chamou para a santidade. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Seja fiel e não incrédulo. Acabamos de ouvir isso há dias atrás. Seja fiel e não incrédulo. Incrédulo é aquele que não acredita mais porque não tem intimidade. Jesus fala de intimidade o tempo todo. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloquemos-nos diante do Senhor nesta hora, nesse santo altar, nesse domingo do Senhor, o primeiro dia da semana. Você que está fazendo tratamentos, você que está passando por um momento terrível na sua vida, com filhos, com família, com matrimônio, com a saúde, com pessoas que te perseguem, coloque agora diante do Senhor, na batalha espiritual que nós estamos vivendo. Vamos renovar o nosso sim a Deus neste lugar, começando nesse lugar, na paróquia Nossa Senhora da Lapa, onde o Senhor abre agora uma torrente de água espiritual para nós nos banharmos nela. Sim, aproveita agora esse momento novo e diferente que o Senhor nos coloca, onde Ele derrama em abundância. Ele não para, como um Pentecostes, que Ele não para. Já vai dedilhando. Em verdade eu te digo, nós daqui a pouco vamos profetizar o que o Senhor vem fazendo no nosso meio. Muita gente com depressão, muitas pessoas com pensamento suicida, muitas pessoas acabrunhadas, que não acreditam mais em si mesmo, que tem medo, que não acredita mais na sua própria vida, que acha que não tem mais jeito. Muitas pessoas que estão passando por uma síndrome de dependência, de carência profunda, aqui no nosso meio. O Senhor já revela no Espírito dele carências de família, carências de próximo, carências de amigo, carência de gente, carências de ser humano. Que o Senhor venha curar agora as feridas desta igreja. Não vamos pedir agora não, pela nossa horta da nossa casa, agora não, daqui a pouco. Estenda a tua oração agora pelos irmãos espalhados por esse mundo afora, que estão hoje desprovidos de esperança, irmãos. Pessoas que estão a um passo de fazer uma besteira, pessoas que estão tristes porque não estão aguentando mais, pessoas que estão doentes e que não conseguem enxergar a graça de Deus em nada mais. Vamos cantar. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, a intimidade, o Espírito agindo. Vamos cantar, irmãos, forte. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, levanta teus braços, não poderá ver. Você está doente, não está? Diga, eu estou doente, Senhor. Em verdade eu te digo,
Quem não nascer de novo, ainda há tempo, ainda é tempo. Levanta o braço, vai lá, desce, desce em nome de Jesus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, hein? Vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem. Espírito Santo, venha sobre este lugar, sobre esta igreja em oração. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem Espírito Santo, peça, irmão, vai lá. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito. Vem Espírito Santo sobre as famílias que sofrem. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo Consolador. Vem, cura, Senhor, liberta esta igreja reunida. Por isso vem Espírito, na autoridade do nome santo de Jesus. Sim, Senhor, liberta, Senhor, todas as fagulhas da morte, tudo aquilo que é espírito de tristeza. Vem Espírito Santo, cura, Senhor, cura agora toda a área emocional desta igreja que caminha neste mundo, Senhor. Ó Miguel Arcanjo, general do exército de Deus, junto com a rainha e Senhora nossa, a Imaculada Mãe, que intercede por esta igreja caminho, esta igreja que caminha rumo à vida eterna. Vem São Miguel Arcanjo, levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Todo peso, todo cansaço, tudo aquilo que vem cruzando a tua vida no desânimo, vem Espírito, vem em nome de Jesus. Liberta, Senhor, liberta nesta manhã santa de clamor, de adoração na missa. Nós entregamos esse ofertório a Ti, ó Deus. Cura as feridas dessa igreja. Jesus, 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 Jesus. O teu sangue, Senhor, regenera a igreja abatida. Regenera agora e dai força, Senhor, aos homens, aos meus irmãos, homens, que eles sejam agora restituídos no poder do Espírito Teu, Senhor. Vem, Senhor Deus, derrama em todo o emocional de nós homens, na nossa afetividade. Cura, Senhor, liberta, Senhor. Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus cura, Senhor. Oh, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 cura, Senhor, cura, Jesus, sobre os enfermos. Realiza, Senhor, a tua obra nesta manhã. Ó Virgem Santa, pura, Imaculada Maria, vem, vem, vem Espírito
Sopra, Senhor, sobre aqueles que estão doentes. Aqueles que sofrem com a depressão. Vem Espírito, vem. Jesus, Jesus, Jesus. Liberta, Senhor, todas as crises de ansiedade. Ora lá, barreira lá, ora xira lá, baralá, baralá, baralá. Vem Espírito, vem, vem, vem. Nós entregamos como ofertório a Deus. Vem, 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 vem. Vem Espírito. Liberta, Senhor, todo o passado, traumas, abusos, desde o ventre materno, Senhor. Libera, libera, vai curando, vai fazendo a tua obra no teu tempo, no seu tempo, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado. Olha, para terminar, vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Isso, meu irmão, vai entregando a sua casa, os seus, aqueles que você traz no teu coração. Sem Maria, tudo isso nós colocamos diante da sua poderosa intercessão. O Brasil, nossos governantes, o Papa Francisco, que está à frente da igreja, como o grande Pedro dos nossos tempos. Que ele tenha, Senhor, a ousadia como Pedro teve, de não ter medo de enfrentar os tempos difíceis. Rezando pelo Papa Francisco, irmãos, para que como Pedro, diante das algemas do mundo, ele não tem medo nenhum. Que o Espírito de Cristo Santo seja agora esplendor no coração do Papa Francisco, dos nossos bispos, cardeais, dos sacerdotes, presbíteros, que eles sejam reanimados na fidelidade da palavra do Senhor Deus. Todos os padres e o povo brasileiro, fim da guerra, tudo isso nós entregamos agora. Os doentes, as famílias enlutadas. Põe a mão no coração. Meu irmão, minha irmã, não perca esse momento único que o próprio Jesus colocou no Evangelho hoje, que Ele visitou a inteligência dos homens. Meu irmão, aproveita esse momento, que o próprio Jesus está aqui na nossa frente, na pessoa do sacerdote. Ele está agora nesse momento visitando a sua mente, visitando toda a tua inteligência, colocando a palavra dEle em ordem no seu pensamento, para que você entenda de uma vez por todas que Ele é a nossa vida, que Ele é a ressurreição, que Ele é a explicação de tudo que há. Aonde você procura as informações está em lugar errado, meu irmão. Coloca no Senhor agora nesse momento, deixa que Ele visite o teu íntimo, que Ele visite a tua inteligência, que Ele te visite nesse momento. Bendito seja, Filho de Deus, pela obra que o Senhor já está fazendo com a tua palavra, com o teu Espírito, nesse grande ofertório com a igreja reunida, Senhor. Continue realizando a tua obra purificadora, Senhor. E a palavra de Deus Ele já deu a vitória para esta igreja. É só confirmar na intimidade com Ele, viu, irmãos? Quando Josué, ele se aproximou da cidade de Jericó, ele viu homens muito reforçados para uma luta que seria esmagadora em relação contra o povo judeu. Mas Deus disse: Josué,
Josué, olha para eles. Eu estou contigo e eu já entrego esta terra hoje nas mãos tuas e do povo judeu. Entenda que Deus está falando. Aconteça o que acontecer em tempos quais forem. E são tempos que nos apavoram, de tamanho o que a gente está vendo. Cristo está reafirmando a palavra dele em dizendo: eu vos entrego esta terra, a vitória sobre qualquer inimigo que venha plantar o joio aqui. Amém? Amém, Jesus. Toma posse isso na tua vida, Amém, Senhor. para esse lugar Amém, e Jesus. para o mundo inteiro. Santo é teu Para nome, aqueles amém, que creem no Jesus. Senhor, Amém, a vida não é Jesus. tirada, Amém, Senhor. a vida é Cristo Jesus. Amém? Glória a Glórias Deus. sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Somos convidados a